7 erros que te impedem de enriquecer. Olá pessoal, eu sou o Rafael Santiago e esse é o canal Mentes de Sucesso. Como vocês devem ter visto por aí, hoje eu vou listar alguns dos erros que podem estar impedindo você de enriquecer. Para falar a verdade, esses não são todos os erros que existem que podem estar atrapalhando nesse sentido. Porém, são alguns erros que para mim são fundamentais e que podem te atrapalhar demais nesse seu desenvolvimento. Lembrando que ser rico não é uma coisa que é 100% envolvida com a quantia monetária, com quanto de dinheiro você tem, com quanto de patrimônio você tem. Ser rico está ligado muito à personalidade, à mentalidade, à forma como você pensa, à forma como você age e a forma como você lida com as coisas, a forma como você toma decisões. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem um like nesse vídeo e também me acompanhar nas redes sociais. A primeira coisa que eu acredito atrapalhar e até impedir as pessoas de conseguirem alcançar riqueza, conseguirem prosperar financeiramente, é preferir ter sua fonte de renda através de um salário fixo, de um ganho fixo, do que de um ganho variável. O que seria isso? Para falar a verdade, assim, numa situação ideal, seria interessante você ter diversas fontes de renda, diferentes fontes de renda, e não depender apenas de uma só. Só que uma coisa que acontece muito é que as pessoas têm costume de trabalhar para uma empresa ter apenas aquele salário fixo. Em algumas empresas onde pagam até salários variáveis, muitas pessoas correm dessa situação. Uma outra situação também, por exemplo, é empreender. Empreender não nos garante um salário fixo, não nos garante um ganho fixo, um ganho estipulado, um ganho pré-determinado. E também é um dos motivos onde assusta a maioria das pessoas, onde afasta a maioria das pessoas. Muitas pessoas optam pela segurança e pela estabilidade, acreditando que isso existe, acreditando que isso é permanente, e acabam não optando por ter mais liberdade, por poder crescer. Quando você ganha um salário fixo, você está limitado àquele ganho de uma forma como isso seria permanente. Os seus acréscimos acontecem talvez ano a ano, uma pequena porcentagem que você passa a ganhar mais de acordo com a inflação, enfim, é uma coisa que varia pouco, é uma coisa pequena, está atrelado a você ser promovido ou a economia melhorar um pouquinho e você ganhar um pouquinho mais. Basicamente isso. Já quando você passa a pensar em ter uma fonte de renda, vindo de uma coisa mais variável, vendas, empreendedorismo, ou enfim, comissões, você pode às vezes até ganhar menos em relação ao que você ganhava fixo, mas você tem um potencial muito grande para ganhar mais. Você não fica preso a exatamente aquilo. E isso é uma coisa que não te motiva tanto quando você ganha um salário fixo. Agora, quando você ganha um salário variável, você tem um pouco de uma motivação de o meu ganho não tem limite. Eu posso ganhar mais e não tem limite, não tem algo botando, vou ganhar até essa quantia. Já um salário, se o salário é R$2.000, vai continuar sendo R$2.000. No máximo, no ano que vem, vai aumentar para 2.200 e assim vai. Ou você vai ser promovido, vai ganhar um pouquinho mais. Mas assim, essa sensação de segurança ou de estabilidade não é permanente. Se você ficar a sua vida toda ganhando aquele salário, o que te fez crescer? Como você cresceu? O que te motivou a crescer? Isso não te ajuda a enriquecer. Isso te ajuda a se conformar, a ficar estável, a optar pela segurança. Não te ajuda a crescer e sair do ponto A para o ponto B. Um segundo ponto, que é um ponto assim, que as pessoas ricas não conseguem não fazer isso, não conseguem não pensar nisso, é viver com tudo o que ganha sem investir nada. Isso é uma coisa muito cultural de nós brasileiros. A gente tem o costume de viver realmente com quase 100% da nossa renda, e tem gente que vive com mais de 100% da sua renda. E isso faz com que ou a gente fique endividado ou a gente não tenha nenhuma tendência boa para o futuro, nenhuma chance de prosperar, nenhuma chance de crescer, de se desenvolver. Todas as pessoas, independente de quanto ganham, é claro que tem situações que são mais apertadas, mas assim, no geral, todas as pessoas deveriam saber investir pelo menos um pouquinho, deveriam aprender a investir pelo menos um pouquinho da sua renda. Viver 100% com a sua renda é basicamente dar toda a atenção pro presente e esquecer que existe o dia de amanhã, esquecer que existe o futuro. Assim, você está preparado para outras coisas que possam acontecer? Você está se preocupando com a sua independência financeira, com a sua aposentadoria, com o seu futuro? Porque, gente, depender 100% do que você vai ganhar do governo não é uma forma tão segura e tão estável de ter um potencial de ganho, de enriquecer. Para falar a verdade, é bem provável que você não vai enriquecer ganhando a aposentadoria que você receberia do governo. Então, assim, você precisa investir. Investir nada mais é do que abrir um pouquinho mão de agora para focar no seu futuro. Focar no seu futuro é fundamental. E isso independente da sua idade. Não tem idade para começar a investir, não tem idade para começar a focar no seu futuro. Você não pode simplesmente focar no seu presente, pagar todo o seu presente e esquecer de se pagar para o futuro. Você daqui a 10 anos talvez se arrependerá de não ter deixado nada para você quando você poderia ter começado hoje. Terceira questão é não buscar conhecimento. As pessoas com uma mentalidade mais
pobre, vamos dizer assim, ou que não tem uma mentalidade mais rica, que não tem uma mentalidade de prosperidade, tendem a não buscar conhecimento, tendem a não se desenvolver, tendem a não acreditar tanto no conhecimento. As pessoas, como eu disse antes, gostam muito da estabilidade, gostam muito de ter aquilo hoje e viver com aquilo para sempre, como se aquilo realmente fosse perfeito, fosse um mundo maravilhoso. Só que as pessoas esquecem que liberdade é fundamental. Todo mundo quer poder viajar, todo mundo quer poder comprar coisas, todo mundo quer poder conquistar coisas. E uma das formas mais importantes da gente conseguir isso é crescendo, é evoluindo, é tendo mais conhecimento. Então é fundamental que você faça cursos, é fundamental que você leia livros. Livros é uma coisa que está me fazendo evoluir cada vez mais, evoluir muito em vários sentidos. É uma coisa fundamental e assim, hoje em dia eu não abro mão de investir nisso. Também tem vídeos, tem várias formas, palestras, tem muitas formas de você conseguir evoluir, de você ganhar conhecimento. Mas lembrando, para quem é rico, para quem tem a mentalidade rica, conhecimento é uma forma de botar em prática. Conhecimento a gente transforma em atitude. O que tem aqui faz com que a gente passe isso para ação. A gente não guarda conhecimento. A gente não deixa o conhecimento se expirar, ser esquecido. Então é fundamental que você busque o conhecimento o tempo todo. Como eu posso evoluir hoje? Como eu posso ser 1% melhor hoje em relação ao que eu fui ontem? O que eu não fiz ontem que eu poderia ter feito? Como eu posso evoluir? O que eu aprendi com esse livro? O que eu aprendi com esse texto? O que eu aprendi com esse vídeo? O que você aprende? O que você aprendeu? E como você bota isso em prática? Como, onde, quando você pode começar a botar isso em prática. Uma quarta coisa, que tem muito a ver com o que eu falei agora na terceira, é ser passivo. As pessoas tendem a esperar acontecer. As pessoas tendem a esperar algo vir ao seu encontro, quando na verdade você deveria ir em direção ao que você quer. Se o seu objetivo está na sua frente, você tem que caminhar até ele jamais vai caminhar até você. Não é esperar. Esperar simplesmente vai fazer com que você fique na situação onde você está. Pense nas pessoas que têm em volta de você e pense quantas delas tiveram resultado. E pense se alguém teve resultado, como teve esse resultado. A gente tem muita cultura de ser passivo, de esperar. A gente é criado para esperar. A gente é criado tendo uma linha de produção, uma linha de comportamento, uma linha de sucessão, e a gente tem que seguir aquilo. A gente tem um passo a passo, tem que subir escadinha por escadinha, tudo pré-determinado pra gente. E assim, essa linha na verdade não existe. Cada pessoa tem sua linha, cada pessoa tem sua escada para subir, cada pessoa tem um passo a passo. Não existe essa situação, não existe, isso não acontece na verdade. E para você alcançar os seus objetivos, para você ter um motivo, para você ter o seu porquê, você precisa ser ativo, você precisa buscar, você precisa ir ao encontro daquilo que é importante para você. Esperar vai fazer você ficar exatamente onde você está hoje. Aquela questão de deixar para depois, de esquecer, espera, isso não vai mudar nada para você. Atitude é o que vai te mudar, atitude é o que vai fazer com que você saia de um ponto para o outro. Atitude é o que me fez criar esse canal quando eu não pensava que eu poderia, que eu tinha capacidade de fazer isso. Então assim, ser passivo, você tem que lembrar que te faz ficar parado. Ser ativo te faz ir ao encontro do ponto A ao ponto B, te faz ir ao encontro do seu objetivo. Se o meu objetivo está na minha frente, eu tenho que andar até ele jamais vai andar até mim. O quinto ponto é sobre exatamente uma coisa que eu falei no meu Instagram esses dias. Se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo no Instagram, que é medo. É a relação entre coragem e medo. No caso, uma coisa que atrapalha as pessoas de enriquecer e provavelmente te atrapalha, é muito normal de acontecer, é ser paralisado pelo medo. Nós temos uma tendência de, quando a gente encara o medo, a gente não encara de frente. A gente volta, a gente gira em torno disso, mas a gente nunca encara. A gente nunca encara esse problema. E é isso que faz com que a gente não reaja, é isso que faz com que a gente pare. No meu Instagram, no post que eu fiz uma comparação com o medo em relação a um sinal de trânsito. Você imagina que o medo, para muitas pessoas, seja o sinal vermelho, é o sinal onde avisa: pare. Você está tentando fazer um projeto, você quer fazer algo diferente. Quando você encara com algo que te dê medo, você para, você não faz. Quando, na verdade, o medo deveria ser apenas um sinal amarelo, o sinal onde te alerta, onde te fala: preste atenção, onde te fala: tome um pouquinho mais cuidado, mas não fala. Pare. Você não precisa parar quando você tiver medo de algo, você precisa pensar, precisa refletir, precisa ver até que ponto eu preciso ter medo. Até que ponto eu preciso parar. Nem sempre o medo é ruim, a gente está acostumado a falar ou a pensar que o medo é algo ruim. Na verdade, o medo te prepara para as coisas. O medo te alerta para as coisas. O medo te faz estar preparado para coisas que possam vir a acontecer. Isso não significa que vão acontecer. E outras, se acontecer, você é fraco para não conseguir lidar com isso, ou você consegue lidar com a situação. Você não precisa ter medo. Você não tem por que ter medo. Na verdade, até pode ter medo, desde que você consiga bater de frente com isso, você consiga ter coragem e essa coragem supere esse medo. Porque você não pode ficar parado. Para você, o medo não pode ser o sinal vermelho. Tente fazer com que ele seja, no máximo, o sinal amarelo. Alerta. E jamais pare.
O sexto ponto é não aproveitar a oportunidade. A gente é cercado de coisas que acontecem por nossa volta, a gente é cercado de situações onde a gente pode aproveitar de alguma forma. E por que a gente não faz isso? Isso está um pouco atrelado à questão de ser passivo, de ter o costume de ser passivo. Não aproveitar a oportunidade faz com que a gente não cresça, faz com que a gente não evolua, faz com que a gente não consiga se descobrir. Tem oportunidades à nossa volta o tempo todo. Você hoje não pensa, eu posso ser um músico, mas amanhã do nada poderia te despertar alguma coisa e você talvez poderia ser um dos maiores músicos que existem no país ou no mundo. Enfim, a gente não sabe o que é o dia de amanhã, mas hoje a gente vê as oportunidades acontecendo e a gente precisa segurar isso. A gente não pode abrir mão de aproveitar algumas oportunidades. A gente precisa encarar isso de frente porque a oportunidade é uma das únicas formas que a gente tem de conseguir crescer e de conseguir se descobrir, de conseguir se reinventar. Você já parou para pensar por que a Netflix é tão grande hoje? Porque a Uber, o Spotify, enfim, são empresas tão gigantes hoje, Facebook, Instagram. Por que são empresas grandes? Porque lá atrás, anos atrás, tiveram uma pequena oportunidade, viram um problema, pensaram numa oportunidade, criaram uma oportunidade e conseguiram ser o que são hoje. Então assim, você pode ser a próxima Uber, você pode ser o próximo Spotify, você pode ser a próxima Netflix. Você só precisa estar de olho para as oportunidades. Por último, e para mim uma das coisas que mais acontecem com as pessoas e que atrapalham de enriquecer é dar desculpas. Dar desculpas é uma das coisas que me dão repulsa. Pra falar a verdade, eu não gosto de estar perto de situações ou de pessoas que ficam o tempo inteiro dando uma resposta pronta para tudo que acontece. As pessoas têm uma tendência muito grande a dar desculpa por todos os problemas que têm, a justificar tudo que acontece de errado. E muitas das vezes as pessoas não olham para si, não olham para elas mesmas e não veem o que tem de problema, o que elas têm como problema, o que elas precisam encarar. As pessoas têm uma tendência muito forte de dar desculpa para tudo que acontece. A gente vê isso acontecendo na televisão, na internet, frente a frente, com muitas pessoas à nossa volta, o tempo todo. A gente é influenciado o tempo todo a dar uma resposta para tudo que acontece. Quando às vezes a resposta é uma mudança de atitude, é uma mudança de personalidade, é uma mudança da forma de agir, enfim, é uma mudança. E a gente não encara isso dessa forma, a gente encara sempre como, eu preciso falar isso, eu vou falar isso. Eu vou fingir que aconteceu assim, eu vou fingir que foi aquilo. Enfim, a gente acaba enganando apenas a si mesmo. A gente nunca engana os outros, pra falar a verdade. Dar desculpas é uma coisa que mostra o quão fraco a gente é. E quando a gente, na verdade, tenta enganar alguém, tenta enganar alguma situação, na verdade a gente só engana a si mesmo. A gente não consegue sair daquela bolha e dar de frente com a realidade, dar de frente com a situação que é a situação verdadeira. A gente fica sempre dentro daquela bolha dando desculpa, criando uma situação onde não existe e achando que aquilo ali vai mudar tudo o nosso mundo, vai mudar tudo o que a gente pensa e na verdade não muda nada. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Gostaria de pedir para vocês novamente se inscreverem no canal, deixarem um like nesse vídeo, é muito importante para conseguir crescer esse canal e alcançar o máximo de pessoas possíveis. Para muitas pessoas esse vídeo pode ser o clique que elas precisam para começar a agir. Também peço para vocês seguirem meu Instagram, lá eu faço vários posts, inclusive alguns posts sobre alguns tópicos que eu falei hoje aqui nesse vídeo. E também comente aqui embaixo quais desses 7 erros te atrapalham a enriquecer e não te permitiram estar no ponto que você sonharia estar hoje. Muito obrigado e até o próximo vídeo.